Já fizemos tipo 30 Amigo Gringo Responde, né? Não pode existir mais perguntas. Vamos precisar de um quadro novo, tipo Aula de Forró com o Amigo Gringo. Podemos promover nosso álbum. Oi? Que? Tem mais perguntas? Ok, vamos deixar para a próxima. Mais uma vez, Amigo Gringo Responde. A primeira pergunta é do Hugo Silva, que escreveu: da onde surgiu a expressão puta babaca? As pessoas meio não dizem isso em português. Boa pergunta. Puta babaca é uma expressão antiga, vem de um dialeto de Tupi-Guarani, antigamente falado no Pantanal. Existiu uma arara chamada de Putaba babacanhangabaúcetubuá. Era uma ave bonita, só que tinha um hábito burro de pousar sempre sobre a boca das onças, as quais comeram elas. Os indígenas acharam tão estúpidas que chamavam qualquer pessoa que fazia algo imbecil um Putaba bacanhangabaúcetubuá. Mas através dos séculos, a frase virou Putababacá, puta babaca. E a ave foi, obviamente, extinta. Agora, a Vanessa C. escreveu: oi, amigo gringo, quantas vezes você já foi ao Super Bowl? Mais uma dúvida que chegou depois do nosso vídeo sobre futebol americano. Olha, o Super Bowl é o campeonato de futebol americano e é quase impossível conseguir ingressos se não conhece alguém. Eu nunca fui porque não conheci alguém. Quem quer assistir esportes nos Estados Unidos, preste atenção. É muito mais difícil assistir um jogo de futebol americano profissional do que beisebol profissional ou basquete profissional. Por quê? Porque um time de futebol joga só 16 vezes por ano. Basquete, 82 e beisebol, 162. Ok, agora a Daniele Fátima escreveu: ei, Seth, sabe quem eu vi hoje à noite na Union Square, saindo do Starbucks? Isso mesmo, o Eric, puta babaca! Adorei o comentário. Vamos falar disso. Primeiro, pessoal, eu não tenho nada contra entrar no Starbucks se precisa de Wi-Fi de graça e não tiver outra opção. Mas o Eric é um puta babacanhangabaúcetubuá, né? Ele gosta de café ruim e frio. Ele vai contar. Quando morei no Líbano, eu sentava o dia todo num café para trabalhar. Assim que chegava, comprava um café, começava a trabalhar e só lembrava de tomar o café horas depois, quando já estava frio e velho e nojento. Mas eu me acostumei e agora gosto muito de café ruim. Por isso vou para Starbucks. Próxima pergunta é do Arthur Alves. Arthur Alves. Ele escreveu: você disse quase ninguém tem carro aqui em Nova York. Como assim? É verdade, pelo menos em Manhattan. Porque, e eu sei que parece incrível, quando uma cidade tem um sistema de transporte público que funciona, as pessoas não querem e não precisam de carros. Agora, realmente estou falando de Manhattan e não as outras partes da cidade, onde carros são um pouco mais comuns. Em total, na cidade inteira, 44% das famílias nova-iorquinas têm carro. Em Los Angeles, é 86%. Vocês têm dúvidas sobre Nova York? Você viu o Eric em McDonald's? Então, mande os comentários e as perguntas para nós e vamos tentar responder aqui no Amigo Gringo Responde. E agora, sua aula de nova-iorquês, que vem de uma pergunta do Felipe. E ele escreveu: Seth, por que em inglês se usa tanto up nas frases? Phrasal verbs. Vocês adoram, né? É interessante. Coloca a palavra up depois de qualquer verbo e o significado em inglês muda.
normalmente vira algo mais forte ou mais específico. Vamos dar alguns exemplos. Call é chamar, mas call up é só chamar por telefone. Shut é fechar, mas shut up é só fechar a boca. Give é dar, mas give up é dar por vencido. E finalmente, minha favorita, feel, que é sentir ou tocar. Mas feel up é tocar nas partes íntimas.